esse vai ser um vídeo diferente. Eu não vou colocar vinheta, eu não vou editar. Depois que eu gravar, eu vou upar direto pro YouTube. Eu sei que eu tô sumida, me desculpem. A última vez que eu postei com frequência foi há quase 2 anos. E eu prometo que eu volto. Hoje eu já gravei 2 vídeos, esse é meu terceiro. Só que eu queria que esse fosse um vídeo diferente. Depois que eu comecei a escrever, minha frequência de vídeos começou a diminuir muito. Eu acho que também se deve ao fato de que eu parei de ler com tanta frequência igual eu lia antes, porque escrever me desgasta muito. E eu sei que foi uma falha minha, mas aconteceram N problemas comigo. Agora que eu tô fazendo uma edição muito legal, eu tô com os programas no meu computador, eu tô com o computador de novo e com câmera, e eu acho que, se Deus quiser, vai deslanchar. Mas a coisa que me levou a fazer esse vídeo agora foi uma pergunta que me fizeram. Eu escrevo com frequência há 2 anos, eu escrevi o meu primeiro livro com 17, publiquei com 18 e eu acho que eu nunca mais parei. Só que me perguntaram o seguinte: por que você escreve? Já tinha me perguntado como é ser escritora, como é escrever, mas a pergunta por que você escreve me pegou de jeito, porque eu não sabia responder. Quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, eu não estava bem. Eu passei por algumas coisas e eu sentia que eu não conseguia guardar mais as coisas dentro de mim. Então eu comecei a procurar outras formas de me expressar, porque eu não conseguia mais ler, eu não conseguia mais ficar com os meus amigos do jeito que eu gostava e parecia que eu tava num beco sem saída, sabe? Parecia que as coisas que eu sentia, as coisas que eu pensava não conseguiam mais ficar dentro de mim, eu precisava expurgar elas de alguma forma, eu precisava fazer um exorcismo com elas. E eu comecei a escrever. Eu escrevia, e eu escrevia, e eu escrevia. E eu percebi que aquilo era a minha terapia. O cara tem um Fusca aqui, ele tá com Fusca, e ele tirou todo o meu raciocínio por causa do Fusca. E escrevendo do jeito que eu tava quando eu comecei, eu percebi que aquilo me fazia bem. Por mais que escrever seja desgastante, porque quando você escreve, você tem contato com você mesmo. Não tem ninguém com você, não tem ninguém mandando você o que você precisa fazer. Escrever é uma atividade solitária. E isso é bom e é ruim pra mim. É bom porque eu consigo me enxergar e eu consigo enxergar tudo que eu quero colocar pra fora. E é ruim porque você visita as suas coisas mais íntimas e as coisas que estão lá no fundo e que você nunca queria falar pra ninguém, só que tá lá. E quando você coloca no papel, a coisa se torna mais real possível. E o meu primeiro livro, eu ficava com vergonha de mostrar para as pessoas, mas eu senti que eu precisava. Era uma coisa muito íntima, por isso que eu ficava com medo. Mas depois que as pessoas começaram a ler, elas começaram a se identificar e foi incrível. Eu acho que a literatura tem esse poder. A literatura tem esse poder de transformar e fazer as pessoas se identificarem com coisas que a literatura... Ai, desculpa, errei. Eu não tenho edição? Ha! A literatura tem esse poder de fazer as pessoas se identificarem com as coisas mais íntimas das outras pessoas. Isso é muito interessante, porque eu lembro da época que eu lia pra mim mesma e comigo mesma. Eu não tinha ninguém que lia, eu não tinha ninguém na minha família que eu podia falar sobre as minhas leituras e sobre as coisas que eu gostava, mas em 2015 eu descobri o Booktube. Eu comecei a acompanhar canais de gente que eu gostava, de pessoas que inclusive hoje são minhas amigas e eu tenho muito orgulho dessas pessoas. Eu comecei a gravar meu canal fez 3... não, isso. Meu canal fez 3 anos esse mês e eu acho incrível
tão incrível que o canal me levou a escrever e eu conheci pessoas incríveis e me fez saber que eu não tô sozinha, me fez saber que eu não escrevo mais pra mim mesma, que eu escrevo pra milhares de pessoas e que essas pessoas gostam do que eu faço. Eu vou deixar uma última frase aqui, que escrever é existir e arte é resistir. Eu escrevo porque eu existo, eu faço arte porque eu resisto e eu sei que a minha arte precisa ser ouvida. Então, muito obrigada por todos que estavam comigo nesse vídeo, porque eu abri meu coração. Escrever é difícil, escrever é complicado, mas escrever é a coisa que eu escolhi pra minha vida e eu nunca escolheria outra coisa porque é o que me faz feliz. Um beijo, eu prometo que eu volto. Essa é a volta do Camaleão Geek e tchau, tchau.